Olá, eu sou Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração, um canal que fala sobre o que há de misterioso, de sinistro e de estranho, seja em histórias reais ou em coisas advindas das profundezas da internet. Na noite do dia 25 de março de 2017, um fazendeiro de 25 anos chamado Akbar Salobiro estava colhendo frutos de palmeiras em uma pequena aldeia da Indonésia. Nessa noite, Akbar estava realmente trabalhando mais do que o convencional, ficando até tarde porque sua esposa e filhos estavam fora da cidade e então ele não tinha muito motivo para voltar para casa cedo. E ele estava animado com isso porque havia toneladas de frutas maduras e ficando até tarde trabalhando seria bastante lucrativo para ele. Quando o sol finalmente se pôs e Akbar sabia que ele deveria voltar logo para casa, porque você sabe, né, bosques ou selvas à noite não é muito seguro. E então Akbar reuniu a colheita dele do dia e colocou em um carrinho e então começou a fazer o seu caminho de volta para casa. Mais tarde naquela noite, um dos vizinhos de Akbar estava dormindo e ele de repente acordou, ouvindo um barulho vindo ali da mata. Mas ele não podia especificar o que era aquilo de verdade. Quase soava como um grito, ou talvez alguns animais que estivessem brigando. Então, depois de uns segundos, os barulhos pararam e tudo que havia agora eram sons normais que vinham da floresta. E assim, o vizinho pensou que o som deveria ser um gato, ou um macaco, ou alguma coisa irrelevante. Então ele voltou a dormir. Na noite seguinte, 24 horas depois, outro dos vizinhos de Akbar saiu de sua casa para começar a caminhada até a selva para colher frutos das palmeiras, porque eles sempre iam juntos ali ao bosque para fazer a colheita. Mas Akbar não estava lá. E então ele foi até a casa do Akbar e lá estava tudo tranquilo e calmo. Então ele começa a se perguntar, onde está o Akbar? Porque ele sabia que Akbar trabalhou até tarde da noite, mas não o ouviu entrar na casa. E começando a pensar que algo poderia ter acontecido, esse vizinho foi até a casa do tio de Akbar. O vizinho então explicou ao tio de Akbar o que estava acontecendo e eles começaram a ficar um pouco preocupados. Então, o tio e o vizinho foram até a casa de Akbar e eles tentaram abrir ali a porta, mas a porta estava trancada. Depois olharam pelas janelas e parecia que ninguém estava lá na casa. E eles também notaram que o lugar onde Akbar mantinha seu carrinho de trabalho também não estava lá. Então eles pensaram que Akbar ainda deveria estar em algum lugar no meio do bosque com aquele carrinho, porque esse carrinho era um instrumento fundamental para realizar o trabalho dele. O vizinho e o tio de Akbar sabiam que algo de errado não estava certo, e se eles quisessem encontrar Akbar, eles precisariam reunir um grupo de busca para poder procurá-lo. Então o tio informou o desaparecimento de Akbar à polícia e também aos líderes da aldeia, e esses aí, por sua vez, reuniram muitos homens ali da aldeia para poder começar a busca. Todos eles se reuniram com lanternas e facas, e todos juntos começaram ali a adentrar na selva na direção do palmeiral. Com o tempo, o sol começa a se pôr e, ficando escuro, os animais da selva começam a fazer barulhos, meio que alertando. Fica por aí. E o grupo, mesmo assim, continuou incessantemente buscando qualquer sinal de Akbar, mas eles não conseguiam achar absolutamente nada, nenhum sinal dele. Eles gritavam pelo seu nome, mas não havia resposta. Então, em algum momento, quando se aproximaram do palmeiral, notaram que haviam algumas frutas vermelhas brilhantes ali, os frutos da palmeira, que haviam sido claramente colhidas há pouco tempo, mas estavam espalhadas ali por uma trilha. E assim o grupo começou a se espalhar naquela área, pensando que Akbar deveria estar em algum lugar ali próximo. Talvez ele tinha sofrido algum tipo de acidente, tinha caído de algum lugar, deveria estar naquele canto. Então, de repente, um dos homens, depois que se adentrou ali num trecho particularmente denso da selva, ele olhou para baixo e viu algo, e começou a gritar, chamando pelos outros. Ele não encontrou Akbar, ele viu outra coisa. Na noite anterior, enquanto guardava sua colheita no carrinho, Akbar anda por essa trilha tranquilo, pensando que está sozinho. Mas ele não estava. Ele estava sendo vigiado e seguido muito de perto por alguma coisa ali no meio das árvores. E assim, enquanto Akbar avançava, essa coisa estava observando os passos de Akbar. E assim, enquanto Akbar avançava, essa coisa estava ali
sorrateiramente observando os passos de Akbar. Então, em algum momento, essa coisa nas árvores começa a se mover cada vez mais perto de Akbar. Quando o restante dos homens do grupo de busca chegam ao local de onde o outro havia chamado, eles perguntam: "Ué, o que houve? Por que você gritou e nos chamou até aqui?" E o rapaz diz: "Este aí não é o Akbar, mas eu acredito que essa Piton jantou bem, e muito bem." Eles conseguiam ver claramente o contorno de um humano dentro da cobra. Era uma Piton reticulada de 7 metros de comprimento. Era uma cobra realmente enorme. Na noite anterior, aquela cobra saiu do meio das árvores e ela fez um ataque certeiro, agarrando a parte de trás do pescoço de Akbar com suas poderosas mandíbulas. E assim que a cobra apertou o pescoço de Akbar, ele soltou um grito sufocado, que foi o grito que tinha acordado aquele outro vizinho. E não eram animais brigando, era o grito sufocado de Akbar. Aquele era o único som que Akbar poderia fazer, porque a cobra se envolveu imediatamente ao redor do corpo de Akbar e o apertou com toda a força. E depois de esmagar Akbar, quebrando quase todos os ossos do seu corpo, a cobra relaxou e então se preparou para engolir Akbar. Mas Akbar ainda não estava morto, ele estava assim muito perto da morte. Então a cobra abriu suas mandíbulas e se posicionou bem na frente da cabeça de Akbar. Então começou a deslizar para frente, consumindo primeiro a cabeça dele, mas levando-o cada vez mais fundo dentro do seu corpo, até que fosse completamente consumido. E ele foi consumido vivo. Ao final, o grupo de busca eliminou a cobra e a abriram por inteiro apenas para ter certeza de que ali dentro realmente havia um corpo humano. E infelizmente havia. Ali jazia o corpo do pobre Akbar. Meu amigos, esse desaparecimento realmente foi misterioso e também muito trágico, né? Comenta aí embaixo o que você achou dessa história. É bem pesada, né? Dê aí sua opinião sobre o vídeo de hoje, que ajuda bastante aí a fomentar aqui o nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like também, porque ajuda demais canais pequenos como o nosso. Eu espero que você tenha gostado. E muito obrigado por ter ficado até aqui comigo, mais uma vez. Eu sou o Eduardo Levi. Valeu, um abraço.